Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo. Neste canal aqui, galera, você vai ver e curtir os animais mais inusitados e perigosos. Veja o vídeo até ao fim, animais que você nem imaginou que eram exóticos, e, de fato, saber mais sobre a vida selvagem e seus segredos. Vamos falar sobre os lobos e seus hábitos que mesmo você não imaginava que existia. Aproveita sem perda de tempo. Já inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e saiba tudo sobre esses animais, que realmente são as maravilhas da Terra e os mais incríveis do mundo. O lobo, Canis lupus, é um animal mamífero, pertencente ao filo Chordata, ordem carnívora e família Canidae, a mesma família do cachorro. O termo lobo é geralmente utilizado para designar a espécie Canis lupus, um lobo que habita o hemisfério norte, também conhecido como lobo cinzento. Características gerais do lobo. O lobo, nome utilizado para designar a espécie Canis lupus, é um animal que vive em algumas regiões do hemisfério norte, sendo encontrado nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Canadá. A sua distribuição já foi muito maior do que a atual. Com o declínio de suas populações, esses animais são encontrados em áreas mais restritas e selvagens, onde praticamente não há ação antrópica. Dentre suas principais características, podemos destacar a presença de longos pelos, que variam entre a cor cinza até completamente pretos, em algumas regiões, podem apresentar um tom avermelhado. A parte inferior do focinho e pescoço pode apresentar coloração mais clara. O lobo pode apresentar também listras escuras nas patas. A cor de seus olhos varia entre amarelo, verde até castanho escuro. Ao redor dos olhos, podem ser observados anéis claros com uma mancha escura que se estende até a orelha. O lobo apresenta um corpo com cerca de 105 a 160 centímetros de comprimento. A sua cauda pode chegar a 50 centímetros. Geralmente, o macho é maior que a fêmea. O macho pesa entre 34 e 49 kg, já as fêmeas, entre 30 e 42 centímetros. Apresentam uma longevidade de cerca de 13 anos na natureza. É um animal carnívoro e grande predador, ocupando o topo da cadeia alimentar. É um animal que vive em bandos, denominados de alcateias. Alimentação do lobo. O lobo é um animal carnívoro e apresenta uma alimentação bastante variada, sendo comum se alimentarem de presas grandes, como veados, alces e javalis. No entanto, a sua alimentação também pode ser constituída por presas pequenas, como roedores, e animais domésticos, como ovelhas e gado, além de animais mortos e sobras de alimentos encontrados nos lixos. Os lobos normalmente se concentram onde há uma maior presença de alimentos disponíveis. Em algumas regiões, é comum o ataque de lobos aos rebanhos, o que fez com que o lobo acabasse tornando-se vítima de caçadores. Reprodução do lobo. O lobo é um animal que vive em grupos, as alcateias. Em ambiente natural, as alcateias são grupos familiares onde ocorre a divisão de tarefas, que são lideradas pelos progenitores. Geralmente, o macho reprodutor é responsável pela busca por alimento, e a fêmea, pelo cuidado com as crias. A alcateia é constituída pelo casal reprodutor e as crias daquele ano, podendo também ter algumas crias do ano anterior. Em alguns casos, pode ser observada a integração ao grupo de outros membros, como algum familiar do casal progenitor. O tamanho das alcateias depende de alguns fatores, como a disponibilidade de alimento. Tanto o macho quanto a fêmea alcançam a maturidade reprodutiva em torno dos 22 meses de idade.
Alguns estudos mostram que os filhotes permanecem junto aos pais por até 54 meses. Na alcateia, apenas um casal reproduz-se. Assim, quando atingem a maturidade sexual, os filhotes afastam-se do grupo. O período reprodutivo varia segundo a latitude onde vivem as populações. O tempo de gestação varia entre 61 e 64 dias, e em cada gestação, são originados cerca de 5 filhotes. Ameaças ao lobo. O lobo já habitou as mais diversas áreas do hemisfério norte, no entanto, ainda na Idade Média, foi vítima de intensa caça, o que levou à sua extinção no Japão e em diversas regiões da Europa, Estados Unidos, Índia e México. Devido ao grande declínio das populações da espécie, políticas de proteção foram elaboradas, o que acabou por cessar esse declínio. Outro fator que contribuiu para a proteção da espécie foi a saída da população do campo para os grandes centros urbanos, o que acabou gerando uma mudança no ambiente. Com isso, os lobos voltaram a ocupar diversas áreas onde eles já não mais existiam. Atualmente, o lobo está classificado, segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como pouco preocupante. Leia mais: Animais ameaçados de extinção, as categorias e alguns animais em extinção. Outras espécies de lobos. Embora o termo lobo seja utilizado para designar a espécie Canis lupus, algumas outras espécies assemelham-se a ele, fazendo com que muitas pessoas os chamem também de lobos. A seguir descreveremos algumas dessas espécies. O lobo vermelho apresenta coloração marrom ou amarela, com preto nas costas, podendo apresentar tom avermelhado no focinho, atrás das orelhas e das patas. Eles medem cerca de 1,5 metro e pesam entre 20 e 36 kg. É uma espécie que vive nos Estados Unidos. Desde a colonização desse país, o lobo vermelho foi vítima da caça, por isso sua população foi extremamente reduzida na natureza. Com o objetivo de tentar salvar a espécie da extinção, pesquisadores retiraram os últimos indivíduos da natureza e levaram para cativeiro. Assim, em 1980, essa espécie foi considerada em extinção na natureza. Em cativeiro, os pesquisadores buscavam preservar a espécie, evitar a hibridação, aumentando a quantidade de lobos vermelhos de forma a restabelecer, futuramente, a espécie na natureza. Atualmente, são encontrados apenas em regiões da Carolina do Norte, onde foram reintroduzidos. Atualmente, o lobo vermelho está classificado, segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como criticamente em perigo. O lobo etíope é uma espécie endêmica da Etiópia. Apresenta uma coloração avermelhada, mais abaixo do focinho, no pescoço e ventre, sua pelagem é branca. Mede cerca de 1 metro de comprimento e pesa entre 11 e 20 kg. Geralmente, as fêmeas apresentam cor mais clara e são menores que os machos. Algumas ameaças, decorrentes da presença humana, vêm afetando essa espécie, como a destruição de seu habitat, devido à agricultura, e algumas doenças, como a raiva e sinomose caninas. Atualmente, o lobo etíope está classificado, segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como em perigo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reforçando, já se inscreva e ative o sininho para saber mais sobre esses maravilhosos animais. Um forte abraço, galera, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.